Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Cauã, né? Esse vídeo aqui que eu tô fazendo tem a ideia de pra turma da noite, né? Que o professor dispensou para que pudesse, o professor Francis dispensou para que pudesse ver a palestra do Paulo Gala, né? Que estava acontecendo. Então, para que vocês não ficassem sem o conteúdo do encontro, né? Eu vou fazer esse vídeo para cobrir o conteúdo que foi passado que deveria ser, que era para ser passado na aula, né? Certo. Então, o que a gente vai ver hoje, né? A gente vai ver hoje, basicamente, uma maneira de você conseguir relacionar duas variáveis quaisquer que você tem interesse de analisar. Por exemplo, será que pessoas que possuem menos renda tendem a ter menos educação, menos possibilidade de se graduar, esse tipo de coisa, né? Será que pessoas que ganham menos consomem menos? Podem parecer hipóteses simples, mas todas as hipóteses que você quer testar acerca da relação entre duas variáveis pode ser feito de uma primeira maneira, de uma maneira bem, digamos, bem preliminar, dessa maneira que a gente vai fazer aqui. Ok. Então, primeiramente, né? Vamos aproveitar que eu estava vendo da aula passada sobre taxas de homicídio, né? A cada 100 mil habitantes. E vamos pensar numa hipótese para o que será que impactaria a taxa de homicídios, né? Que está sendo representado, que aqui não é nada mais do que uma variável que representa a violência, certo? Dentro dessa hipótese de taxa de homicídios, de variáveis que impactam na violência, né? A gente poderia considerar várias variáveis, né? Assim, da nossa cabeça, né? Não que a gente tem como bom senso que poderiam impactar ou não, né? Então, por exemplo, a iluminação das ruas, número de policiais, ahn, se o município tem mais renda per capita ou não, tem várias variáveis que poderiam impactar em violência, né? O que a gente vai fazer uma análise hoje é testar a seguinte hipótese, certo? Será que desigualdade de renda está correlacionada com taxa de homicídios? Ou seja, né, usando taxa de homicídios por arma de fogo, né, como um indicador de violência, né? Certo? Sempre lembrando isso. Ok, então será que existe uma correlação entre essas duas variáveis? Ou seja, será que a hipótese de que quanto mais desigual um município for, uma localidade for, ou um estado for, isso tende a aumentar tende a aumentar a violência? Também não sei. Então a gente vai descobrir isso agora fazendo esse exercício aqui, né? A gente tem aqui no Moodle, né? Eu tô na parte do Moodle. A gente tem essa mapa 2016 Armas da Unidade Federativa, que é essa planilha aqui, que já foi analisado na aula passada, né? Que tem o número de municípios, o número de homicídios por município de 2002 e 2014, né? E tem a população média também. Ok. Dessa aqui seria a nossa variável de violência, né? Além disso, dado que a gente quer testar se a gente quer verificar, a gente quer fazer uma análise, né? Se desigualdade de renda está correlacionada com violência, a gente precisa de um indicador para desigualdade de renda, certo? Dentre esse indicador para desigualdade de renda, o mais conhecido, estabelecido e utilizado no mundo inteiro é o índice de Gini, certo? Como que o índice de Gini funciona? O índice de Gini, basicamente, ele é uma variável, que é um número que vai de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, mais desigual, ou seja, uma maior parcela da riqueza está na mão de menos pessoas, certo? E quanto mais próximo de 0, significa maior igualdade. Perceba o seguinte, tá? Em nenhum momento a gente está falando de mais rico ou mais pobre. A gente está falando de mais desigual ou mais igual. São coisas diferentes. Por exemplo, dentre esse. Aqui no. Usei procurando para a Wikipedia mesmo, né? Tem uma tabela dos índices de Gini de 2014, né? Distribuído pelos países. Por exemplo, a gente pode ver que a Etiópia é um país extremamente igual,
tem um índice de Gini extremamente baixo, né? Tá na faixa de 0,25 a 0,30. No entanto, ele é pobre. Só que por que ele tem um bom índice de Gini, né? Ele tem uma baixa desigualdade de renda. Porque todo mundo é pobre. Então, como a renda tem pouca renda e ela é bem distribuída, mas tem pouca renda, então todo mundo é pobre. Os Estados Unidos, por exemplo, ou a China, que são países ricos, né? A China e os Estados Unidos, tem um índice de Gini tem um índice de Gini relativamente alto. Mas por quê? Porque tanto na China quanto nos Estados Unidos, apesar de eles serem países ricos, a riqueza é mal distribuída, certo? Então, lembrando que riqueza e distribuição de renda são coisas distintas, certo? Tá ok. Então, a gente vai usar como indicador de desigualdade de renda o índice de Gini, né, que é o mais usado. E dessa tabela de indicadores desses dados do índice de Gini, né, para o Brasil, que é o IPEA que disponibiliza, né, tem no site do IPEA, tá aqui também logo abaixo aqui essa planilha que chama Gini, só Gini, tá vendo? Que é essa planilha aqui, ó. Essa planilha aqui, certo? Tá ok. Então, a gente tem aqui os dados do índice de Gini, né, nessa planilha aqui. A gente tem os dados de violência nessa planilha. Só que a gente tem algumas inconsistências, né? Algumas coisas que diferem de uma planilha para outra, né? Pra gente fazer a nossa análise. A primeira coisa é que aqui a gente tem de 2009 a 2014 e aqui a gente tem de 2012 a 2014. Então a gente só vai conseguir fazer essa análise, né, para os anos de 2012, 2013 e 2014. Certo. Então, 2009 e 2011 não vai ser muito necessário, né? Só para organizar nosso raciocínio, eu vou... Não, vamos continuando assim mesmo. Tirar esses dois caras, ok. A gente não precisa do nome dos estados também, né? Já tem nem do código, né? Isso aqui é desnecessário pra gente. Tá ok. Então o que a gente tem aqui, né? A gente tem... a gente tem o índice de Gini. Eu só vou dar uma arrumada aqui no cabeçalho rapidinho, peraí. Você já vai entender por que eu estou fazendo isso. Porque a gente tem a variável do índice de Gini, mas a gente também vai precisar da variável de violência, né? E eu quero deixar as duas na mesma planilha, para ficar mais organizado. Então, ok, né? A gente tem o índice de Gini para cada estado, para cada ano, certo? Agora, só que isso aqui dá um toque pra você estar sentado. Aí, beleza. Agora a gente precisa dos dados de violência aqui, né? Vou até escrever taxa homicídios, né? Lembrando que essa taxa de homicídios, né, a gente mede a cada números de pessoas mortas em média, número de homicídios a cada 100 mil habitantes, né? Ou seja, é como se fosse, ao invés da probabilidade de você morrer a cada 100, é como se fosse a probabilidade de você morrer a cada 100 mil. Ou seja, um município que tem uma taxa, por exemplo, de 23,2, média aqui, né? Quer dizer que a cada 100 mil pessoas, em média, 23,2 vão ser mortas nesse município, né? Em média, nesses anos, né? Ok. Então a gente tem os dados do índice de Gini, agora a gente precisa dos dados de homicídios, né? Vamos só aproveitar aqui, dar aquela arrumadinha, beleza. Então agora a gente precisa desses caras aqui, mas a gente vai precisar primeiro dos dados de violência, né, pra gente poder fazer as continhas. Então, vamos primeiro arrumar aqui, dados violência, ok? E aqui vamos sei lá, hipótese desigualdade renda.
que a gente já sabe o que a gente está fazendo. Ok. Então agora a gente vai precisar dos dados de homicídios, né? Vamos pegar os dados de homicídios daqui dessa planilha. Vamos escolher essas duas primeiras colunas que a gente não precisa linhas, desculpa, que a gente não vai precisar delas, né? E a gente só vai precisar E a gente não precisa da taxa média nem da posição, né? Isso aqui não importa pra gente. A gente só quer a população para poder calcular a taxa para cada ano, né? Que a gente vai precisar. A gente precisa, obviamente, dos homicídios para cada ano, né? E também da unidade federativa e do município. Por que a gente precisa da unidade federativa também? Isso eu não falei, né? Porque eram duas inconsistências que tinha entre duas planilhas, né? Primeiro era que as únicas sobreposições de anos que tinham era 2013, 2012, 2013, 2014, né? E segundo que aqui a gente tem por município, né? Enquanto que nessa planilha do índice de Gini a gente tem por mês, por estado. Então a gente precisa calcular, dado que a gente tem os dados por município, né? A gente precisa calcular uma média, né? Para cada estado, usar essa média para cada estado aqui dentro. Para daí a gente poder relacionar essas variáveis, né? Porque daí vão estar estado com estado, certo? Então a gente precisa dos dados da violência nessa planilha para daí a gente fazer as continhas para cada estado. Mas vamos por partes. Vamos primeiro pegar os dados aqui. Quando você quiser pegar a planilha inteira, é só pegar aqui. Não é o caso, porque a gente não quer essas últimas duas colunas, né? Então a gente vai pegar só essas aqui. Ctrl C, né? Para copiar. E aqui, ao invés de aqui a gente pode colar especial para não ficar com aquela formatação que estava, né? Colar valores. Ok. A gente não precisa do município, né? A gente pode tirar o município fora. Porque a gente só precisa da unidade federativa, né? Para falar, olha, esse município é do Acre, esse município é do Acre, esse município é do Acre, certo? Só para isso que a gente vai precisar. Isso aqui também não vai precisar, né? Ok. Beleza. Então, primeira pergunta que a gente tem que se fazer agora, né? Como eu faço para calcular a taxa de homicídios média no ano de 2012 para o estado do Acre? Olha, a maneira mais intuitiva de você fazer isso, né? É você fazer o quê? É você pegar e ver a taxa de homicídio para cada município, certo? Somar de todos os municípios e dividir pelo número de municípios. O que eu estou querendo dizer com isso? Você simplesmente tirar a média das taxas para todos os municípios do Acre, certo? Daí você teria uma taxa de homicídios média. Só qual é o problema de você... Só que você fazer dessa maneira, assim, do jeito que eu estou falando, demanda mais espaço de fórmula. Então a maneira de você condensar isso é você fazer o quê? É você simplesmente... lembrando que eu vou começar uma fórmula, então começa com igual, ou mais, ou menos, né? Para você iniciar uma fórmula. Então, 100 mil... Primeiro, por que 100 mil? Porque a gente está usando... a taxa de homicídios é para cada 100 mil habitantes, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou ver o número de homicídios que ocorreu, eu divido pelo número total de habitantes e multiplico por 100 mil, certo? Isso vai me dar o quê? Isso vai me dar o número de homicídios, ou a probabilidade de homicídios, a chance, a cada 100 mil pessoas, quantas em média seriam mortas, né, naquele município. Tá ok. Só que eu não estou fazendo só para um município. Eu estou fazendo para o estado inteiro. Então, o que eu vou fazer? A gente vai precisar do quê, né? Antes explicando, né? A gente precisa da taxa de homicídios média do estado do Acre, por exemplo. Como que eu vou calcular essa taxa de homicídios média? Eu vou somar todas as taxas de homicídio do estado do Acre, certo? Vou somar todas as taxas de homicídio do estado do Acre, de cada município do estado do Acre. Vou somar todas elas. Vou dividir essa soma por uma outra soma. Qual soma? A soma de toda a população do estado do Acre. Assim eu vou ter o quê? Eu vou ter todas as pessoas que foram mortas no estado do Acre no ano de 2012, toda a população do estado do Acre no ano de 2012, dividindo um pelo outro, eu tenho a proporção de homicídios em total da população.
Multiplicando isso por 100 mil, eu tenho exatamente a taxa de homicídios que eu quero. Não sei se ficou claro, mas é essa a ideia. Dado que eu quero fazer uma soma apenas para os municípios do Acre, né, eu quero fazer uma soma condicional, correto? Se eu quero fazer uma soma condicional, eu tenho que usar um soma-se, né? A maneira mais fácil de fazer isso. Ok, vamos abrir agora. O que são cada uma dessas caixinhas do soma-se? Vamos primeiro deixar bonitinho. Aqui, peraí. Ai, só para deixar... Pronto. O que são cada uma dessas 3 caixinhas do soma-se? Um soma-se é uma soma condicional, certo? Se é uma soma condicional, é uma soma que você vai somar caso tal critério seja atingido. No nosso caso, qual é o nosso critério aqui? É o município pertencer ao estado do Acre, certo? Ok. Então, esse primeiro que ele chama de intervalo é o intervalo aonde vai conter aquele critério. Então, por exemplo, eu quero somar para todos os municípios que possuam AC, né? Aqui. Vou somar para todos os municípios que possuam AC, correto? Então, o meu critério, ou seja, o meu critério de, eu quero que seja do estado do Acre, está contido nessa coluna. Porque aqui é a coluna que contém o estado de todos os municípios que estão na minha base de dados de violência. Então, a matriz, né, a coluna que vai conter, nesse caso é só uma coluna, a coluna que vai conter o critério que eu vou usar para a soma é essa coluna. Tá ok? Então, pega aqui, não ficar arrastando até o final, né? Lembrando, Ctrl Shift Enter, você seleciona até o final. Ok. Beleza. A gente definiu aonde vai estar o nosso critério, certo? O nosso critério está nessa coluna. Tá ok. Agora, deixa eu voltar para nossa planilha aqui. Isso aqui não precisa porque, né? A gente está fazendo a fórmula nessa planilha. Tá ok. Só que, qual é o meu critério agora, né? O meu critério é pertencer ao estado do Acre. Logo, o meu critério é simplesmente AC. Isso aqui não é necessário, cara. Eu não sei por que você está fazendo isso. Correto? Então, eu vou somar se o valor que está nessa coluna, dados violência A3 a 3085, para cada uma das células que eu for somar, eu vou explicar isso melhor. Vamos para cá. Vamos para cá, depois eu... Aqui eu já resolvo, não tem problema. Aqui, então o que eu estou fazendo? Então o que a gente vai fazer? A gente vai somar se, né, uma soma condicional, o valor que estiver em cada uma dessas células, ou seja, ser AC, for exatamente igual ao critério que eu coloquei. Qual critério que eu coloquei? Que eu vou colocar, né? Ser AC. Então, ele só vai somar esse valor aqui no caso, né? Que é o que a gente vai querer fazer. Se esse cara for igual a AC. Só vai somar esse cara se esse cara for igual a AC. Só vai somar esse cara se esse cara for igual a C. E assim por diante até 3085. Certo? Ok, vamos voltar para nossa hipótese de desigualdade. Então aqui a gente fecha. Simplesmente coloca a nossa condição. A gente não precisa disso aqui. Ok. Ponto e vírgula de novo. Tá ok. A gente vai somar se os seus caracteres daquela coluna forem iguais a esses caracteres aqui. Mas a gente vai somar o quê? A gente está somando o quê? A gente está somando homicídios. A gente está querendo pegar os homicídios, né? A gente está somando todos os homicídios do estado do Acre e depois dividindo pela população total do Acre do ano, certo? Beleza. Fechou. Agora, a gente precisa dividir pela população total do Acre.
De novo, é uma soma condicional. Então, é um soma-se. Soma-se aonde, né? Um soma-se da população. Certo? Ok. Da população. Da população. Caso. Voltando para cá. Caso. Não, desculpa. O critério continua o mesmo, né? O critério você ainda vai usar o estado como critério. Desculpa. Isso aqui foi um erro mesmo. Então você ainda continua usando o estado como critério, porque você quer somar só para o estado do Acre. Você vai ainda. É o mesmo critério de antes, né? Pertencer ao estado do Acre. E agora. Só que agora você não vai somar. Você não vai estar somando os dados de homicídios para 2012, né? Você vai estar somando. Você vai somar a população total. A população de cada município, né? Então vem daqui até o final. Ok. Fechou. Fechou. Beleza. Tem problemas aqui, eu já vou explicar. Mas, beleza, você já calculou, já pensou, nossa, que legal, minha fórmula está funcionando. E você vai lá, você já sabe, né, que você pode ir arrastando, que você pode fazer isso aqui. Olha, minha fórmula está correta. Tem minhas taxas de homicídio para 2012. Só que perceba o seguinte, tá? Você tá vendo que os teus dados tá rolando aqui? Tanto para o teu valor do critério, quanto para os lados que você está somando. Por exemplo, eu vou pegar o estado, por exemplo, do Rio de Janeiro. Aqui. Olha essa fórmula aqui. Presta atenção. Você vem para dados de violência. Deixa eu apagar aqui, senão vai dar problema, né? Olha só onde ele está pegando. Ele está pegando de A21 a A313, ou seja, ele está considerando só os municípios daqui para baixo para pegar o critério. Esse A21 do outra planilha está correto, que é Rio de Janeiro, né? Ou seja, se esse cara que aparece aqui for igual ao Rio de Janeiro. E ele está somando só os dados de homicídio de A21 para baixo. Tudo bem, por acaso você não tem nenhum Rio de Janeiro aqui para cima, né? Mas dependendo do estado que você está analisando, isso poderia estar completamente errado, né? Então perceba que isso aqui é um erro, né? Em geral, para a fórmula que você vai fazer. O fato de você estar pegando no meio da planilha. Você quer pegar os dados desde o começo sempre, né? Qual é a maneira de você resolver isso? Fixando. O que eu quero fixar? Eu quero que ele sempre considere todos os municípios. Então, lembrando que é F4 para fixar, né? Então eu quero. Então eu estou sempre pegando todos os municípios. Só que eu estou fixando no lugar errado, né? Peraí. Toda vez que você fizer uma besteira, você aperta Ctrl Z ou ESC. No caso, o ESC aqui, né? Mas Ctrl Z também resolve. Ok? ESC de novo para sair da fórmula. Então, qual é o problema? Tem que começar aqui no começo, né? Então, qual é o problema? Eu tenho que fixar. Onde que eu quero fixar, né? Vamos lá. Onde que eu quero fixar? Eu quero que ele sempre pegue todos os municípios, desde A3 até A3085. E ele sempre tem que ficar pegando apenas esses municípios dessa matriz, né? De A até E3, de A até de A3E3, A3085 e 3085. Então ele tem que ficar pegando sempre esse bloco, porque esse é o nosso conjunto de dados. Por acaso, para essa fórmula, provavelmente não teria tanto problema, mas para outras coisas que você fosse fazer, uma média, por exemplo, outras coisas, ele começaria a somar os zeros lá embaixo. Isso faria com que suas contas estivessem erradas. Então é importante a gente arrumar isso aqui. Então a gente quer fixar os municípios que a gente está pegando, a gente quer que sejam sempre os mesmos municípios, que é o país inteiro, né? O nosso critério a gente quer que role, né? Então ele quer que vá de A3 para A4 quando eu descer a fórmula.
Por exemplo, o que eu estou querendo dizer com isso? Eu quero que aqui ele some apenas para os municípios que forem do Acre, aqui eu quero que ele some sempre para os municípios que for de Alagoas, aqui eu quero que ele sempre some para os municípios do Amazonas. Então esse cara aqui vai rolando normal junto com a fórmula que você for arrastar automaticamente pela alça de seleção, né? Então esse A3 aqui ele se mantém, o B3 a B3085 nada mais é do que os dados de homicídio de 2012 para os municípios, você também quer que esteja fixado, tanto em linha quanto em coluna, né? Aqui, lembrando que para fixar é F4. A mesma coisa vale para os dados de população, né? Você só mantém o valor do teu critério rolando, porque você quer que aqui seja para o Acre, aqui seja para Alagoas, aqui seja para Amazonas, etc. Mas a planilha de onde você está pegando os dados para somar tem que estar fixada. Ok? Ok. Então agora, arrastou, não deu diferença aqui. Por quê? Porque por acaso, quando eu fazia para Alagoas, quando eu fazia para Amazonas, quando eu fazia para Amapá, ele não estava pegando, os municípios de cima eram sempre do Acre, então não estava ocasionando algum problema. Nesse caso específico não estava ocasionando problema, não está fixado. Mas na grande maioria dos casos que você fosse fazer um exercício semelhante, isso ia te causar um problema, certo? Então é bem importante isso. Então, certo, o que a gente tem aqui, né? A gente tem o índice de Gini para cada estado e a gente tem a taxa de homicídios médios para 2012 para cada estado, certo? Então vamos agora dar uma olhada de como esses dados estão se comportando, certo? Uma primeira análise de como esses dados estão se comportando. Por que a gente quer fazer isso? É para dar uma olhada naquela nossa hipótese, né? De que maior desigualdade de renda gera um impacto em maior violência. Ou não. Ou maior desigualdade de renda não gera um impacto em violência. No caso, representado por homicídios, né? Ok. Como que a gente pode fazer isso? A gente pode inserir, que é o jeito mais tranquilo, né? Gráficos recomendados. Para esses casos em que você quer analisar o comportamento de duas variáveis, assim, né? No mesmo período de tempo, é legal você usar gráfico de dispersão. Só que não assim, né? Peraí. Ele vai entender melhor se eu colocar aqui. Não tá entendendo nada melhor. Certo? A gente arruma isso aqui, peraí. Acho que é só para 2012, né? 2012 é o nosso... Não, ele tá entendendo errado isso aqui, peraí. Fazer de outro jeito. Toda vez que você tiver esse tipo de problema, você simplesmente seleciona os dados que você quer e daí você vai inserir que vai funcionar melhor. Isso, beleza. Tá vendo que esse eixo aqui tá meio feio, né? Os dados estão todos concentrados aqui nessa parte, né? Então só vou dar uma editada aqui. Formatar eixo. Para que ao invés do mínimo começar em 00 e ficar todo esse bloco em branco, né? Você começar em 0,400. Que é 0,4, né? Já melhora um pouco a visualização. Tá vendo? Fica um pouco mais homogêneo. Olhando assim, o que a gente percebe, né? Numa análise de olho, assim, né? A gente percebe que a gente percebe que tem um bloco de valores, né? Uma nuvem de valores, tem alguns valores bem fora dessa nuvem, né? Mas a gente não consegue perceber uma relação muito clara. Isso aqui não consegue apontar muita coisa pra gente, né? Olhando apenas esse gráfico. Então, uma das opções que a gente pode fazer é traçar uma linha de tendência. Ou fazer uma regressão. Mais tarde no curso, principalmente nas matérias de econometria e estatística econômica, vocês vão estar mais familiarizados com o termo regressão, como calcular esses valores, etc. Por enquanto, apenas para o fim desse exercício, vamos colocar a nossa linha de tendência aqui, certo? Essa é a linha de tendência. Que está uma retinha crescendo levemente, né? Certo? Beleza, mas isso aqui ainda não... Tá, ainda isso aqui não me diz muita coisa, né? Então, o que eu posso fazer é
uh, opções da linha de tendência. Pera aí só um pouquinho que eu já acho. Aqui, isso. Então o que eu posso fazer? Eu posso pedir para ele exibir a equaçãozinha calculada da linha de tendência. Deixa eu dar uma aumentada nesse cara aqui. Deixa ele aqui. Ok. O que esse cara aqui está dizendo pra gente, né? Essa retinha de tendência aqui, ela está dizendo que, olha, o valor que está no eixo Y, né? Quem que é o nosso eixo Y aqui? Taxa de homicídios, né? A taxa de homicídios para cada um ponto que aumente no Gini, lembrando que o Gini vai de 0 a 1, né? Então, você não vai chegar a aumentar um ponto, né? Porque ele só vai de 0 a 1, bem raro se aumentar um ponto. Mas basicamente o que ele está querendo dizer assim, olha, para cada um ponto que aumentar no índice de Gini, em média, está aumentando em 13 pontos, praticamente, em 12,9 pontos, a nossa taxa de homicídios. Mas perceba, ou seja, isso aqui, aparentemente, olhando apenas para isso aqui, né, a gente tem uma correlação positiva, né, entre o índice de Gini, ou seja, entre desigualdade de renda, maior desigualdade de renda, né, dado que quanto maior o valor do índice de Gini, mais desigualdade, tem uma correlação positiva com a violência, com a taxa de homicídios, né? Lembrando novamente que existe maneiras de validar estatisticamente esses parâmetros e tudo. Isso aqui é apenas uma primeira inspeção, tá certo? Tanto que, por exemplo, se você for fazer um índice de uma correlação que vai de 0 a 1 entre esses dois caras, vamos aproveitar para a gente fazer aqui agora. Uma correlação que vai de ela vai de menos 1 até 1, né? Menos 1 uma correlação negativa, 1 uma correlação positiva. Se você for, por exemplo, fazer um índice de correlação entre esses dois caras, peraí, aqui tem que colocar só tem que colocar o primeiro conjunto de dados, que é o índice de Gini, segundo conjunto de dados, que é a taxa de homicídios. Quando você for traçar esses caras, está vendo que a correlação ela vai de 0 a 1, né? Apesar dela ser positiva, ela está bem baixinha, né? Então, provavelmente, se você for fazer um teste estatístico sério em cima disso, algum teste estatístico, na verdade, isso aqui vai dar igual a 0. Mas, aparentemente, só com isso que a gente fez, a gente encontrou uma relação positiva, né? Sem nenhuma validade estatística. O mais importante, tá? De toda essa conta que a gente fez aqui, não é simplesmente calcular um valor por calcular e por estar mexendo nas coisas. É que, por exemplo, eu tenho uma opinião sobre desigualdade de renda, sobre como os homicídios, sobre como a violência acontece, o que impacta na violência. Você tem uma opinião, uma terceira pessoa tem uma opinião, mas o nosso papel como universitário e como mais para frente como economistas ou como acadêmicos, né, é fazer um cálculo fidedigno, né, dar uma opinião baseada em alguma coisa fidedigna, baseada em dados, baseada em realidade. E o interessante de você fazer esse tipo de conta é que, por exemplo, olha, a princípio tem diversos testes estatísticos que devem ser feitos, tá? Isso aqui é só uma análise preliminar. Mas, a princípio, a gente identificou uma correlação positiva entre índice de Gini, entre maior desigualdade e uma maior violência. A princípio, isso aqui tem que ser testado e provavelmente vai ser rejeitado. É só baseado nisso que a gente fez. E o mais legal é que a gente não fez isso baseado na minha opinião ou na sua opinião. Isso foi uma conta tirada de informações oficiais. Que é o mais legal, né? Você conseguir testar hipóteses acerca de alguma coisa que você crê, ou de alguma teoria mesmo, né? Certo? Bom, o que eu tinha para hoje era isso.
Aceito feedbacks, tanto positivos quanto negativos. Principalmente negativos, na verdade, porque a gente vai melhorando isso ao longo desse semestre, né? Para eu poder passar melhor o conteúdo para vocês. Eu aconselharia como exercício replicar isso aqui que eu fiz para os anos de 2013 e 2014. Isso vai ajudar vocês a tanto pegar um pouco de mecânica em termos de soma-si, que é muito importante, soma-si. Muito, muito, você consegue resolver bastante coisa com soma-si, é incrível. É útil em várias situações, é isso que eu tô querendo dizer. E vocês também vão pegando um pouco de mecânica dessa criação de gráfico, de traçar essa linha de tendência e tal, que vai ser útil, isso vai ser bem útil no futuro. Esses conhecimentos básicos bem básicos assim de análise de dados e de regressão que vocês vão utilizar mais pra frente, tá certo? Por enquanto era isso. Tchau, tchau, um abraço.